paz de Deus e o amor do eterno Pai Celestial, nosso Deus eterno, permaneça nos nossos corações. Amém. E shalom a todos também. Eu tenho um assunto para tratar, porém eu quero iniciar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já, na comunhão, quero ler um trecho da palavra, porém eu vou fazer uma pequena oração. Eterno Deus e bondoso Pai, abençoa nós naquilo que vamos falar, e que aqueles que ouvirem, Senhor, possam colocar em prática. Pai eterno, perdoa os nossos pecados e seja conosco em tudo. E aqueles que pediram oração também, em nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém e amém. Caros irmãos, continue orando por mim para que eu possa logo ser operado e possa também estar bem de saúde, ou que Deus faça um milagre. Bom, meus caros irmãos, aqui nós vamos falar um texto, vamos ver aqui o texto. Está escrito em Mateus 11, versículo 28. Prestem bastante atenção, porque isso vai mexer com uma necessidade muito grande que existe dentro de alguma denominação que se diz exclusivista, que faz pessoas até mesmo sofrerem com depressão, com outras enfermidades, e até mesmo cometerem coisas que eu não posso nem falar aqui devido ao canal do YouTube. E nós mesmos sofremos ataques, como num vídeo que eu fiz há pouco, ou melhor, que eu vi há pouco, né, que é do meu canal, chamando de Satanás, que a minha voz é a voz do Satanás, que eu sou... desculpem falar isso aqui, mas eu tenho que falar para vocês entenderem o ódio que existe no coração de determinadas pessoas quando ouvem a gente falar uma opinião ou até mesmo um fato investigatório. Porque se você não concorda, você deve investigar e não já ir chamando a pessoa de Satanás, que é a voz de Satanás. Como, irmãos, eu só tenho falado do Evangelho aqui. Essas pessoas parece que não querem se fale de Jesus Cristo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, irmãos. Deus que tenha misericórdia desse povo. Vamos ler com a ajuda de Deus, então, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só até aqui. Amém. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele já destaca o convite amoroso que o Senhor Jesus Cristo fez para todos. Ele não fez só para um, ele fez para todos. Aqueles que estavam sobrecarregados, rejeitados, feridos. E ele quer preparar o coração. Ele chamou isso para preparar o coração. Irmãos, você está entendendo? Para preparar o coração da pessoa. Ele chamou aquela pessoa ferida, machucada, vinde a mim. Porque ele queria preparar o coração, dizendo assim, olha, tem uma esperança para você. E essa palavra também é um preparo, irmãos. É uma esperança. É a misericórdia de Deus para o todo homem ou toda a mulher, no modo geral, todo pecador que se arrepende. Eu poderia dizer até que seria um tema desse texto, ou desta pregação, desse pequeno texto, desse versículo. Vinde a mim. Não é? Então posso dizer que o tema seria esse. A misericórdia de Deus para todo pecador. Fica até bonito, não é? Irmãos, a salvação não é mérito de nenhuma instituição ou obra humana. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque para quem sabe ler, diz um ditado, um pingo é letra. A salvação é um dom de Deus, por meio da graça, concedida a todos que creem no sacrifício de Jesus Cristo. Então não é por causa de uma instituição. Está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você vai lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Você não vai ter dificuldade de achar. Basta você pegar a sua Bíblia,
você vai encontrar o que eu estou falando aqui, ok? Veja bem, o Senhor Jesus Cristo nunca condicionou a salvação a uma denominação. Ele nunca falou isso. Ou uma organização religiosa. Isso é coisa humana, irmão. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Cansado não, tenho falado, é um versículo que eu falo várias vezes, não é? Não canso de falar. Então, para nós entendermos isso, irmão, nós temos que saber que para alcançarmos ou encontrarmos a vida eterna, não vamos encontrar em homens e nem em sistemas religiosos. Se você está pensando que a sua igreja, você está salvo porque está aí dentro, você está enganado. Você tem que estar em Cristo Jesus. Ao invés de você ficar entrando aqui no meu canal falando que eu sou Satanás ou que eu sou o anticristo, pega a sua Bíblia e se você acha que eu fiz alguma denúncia que não está conferindo, por que você não vai investigar? E deixa um comentário: olha, eu não encontrei. Hoje você não vai encontrar nada, porque existem denominações que pediram sigilos de várias coisas. Você está entendendo, meu caríssimo irmão? Então, meus irmãos, agora, veja bem, o pecado, irmãos, ele separa o homem de Deus. O homem é separado da presença de Deus por causa do pecado. Mas a mensagem central do Evangelho, em Cristo Jesus, há perdão para todo aquele que se arrepende sinceramente. Então já o Senhor Jesus, com o ato do seu sacrifício na cruz, ele abriu uma oportunidade para que nós sempre nos reconciliemos com Deus através do seu sangue que foi expiatório na cruz, irmãos. O profeta Isaías, numa das suas pregações, ou num dos seus versículos nas Sagradas Letras, já dizia: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho. Ele não falou que o ímpio ia para o inferno, nem que era Satanás. Ele falou: deixe o ímpio seu caminho. Graças a Deus eu não sou ímpio, irmão, porque eu estou todo dia falando das coisas de Deus aqui e praticando aquilo que eu aprendi nas Escrituras. Eu sou perfeito, não sou santo, sou um pecador, me acho o mais indigno de todos os homens, porém me reconheço como pó, certo, irmãos? E não julgo ninguém também, porque não faz parte para mim, ok? Isso não é para mim. Então, meus caros irmãos, ele falou até: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus intentos, os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor. Então quer dizer que aqui, irmãos, uma porta estava se abrindo. Isaías, já lá no Antigo Testamento, já estava falando de Cristo Jesus, da porta que estava se abrindo, fazendo um pensamento. Mas aqui não fala de porta nesse capítulo, mas quando ele disse assim: deixe o ímpio o seu caminho e volte ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. Ele quis dizer o quê? Uma porta vai ser aberta. E não é a porta da sua igreja. Não é a porta de uma denominação. Não é a porta de uma instituição. Presta bem atenção. Irmãos, é triste. Nós vemos esse versículo aqui e vemos a exclusividade de doutrinas que existem aí. Cuidado com doutrinas exclusivistas, irmão. Isso é um perigo. Doutrinas que pregam que apenas uma denominação possui a verdade absoluta podem levar à confusão espiritual. Isso é sério. Até a desesperança. Por quê? Por quê? Porque as pessoas estão lá, daqui a pouco a pessoa comete um pecado e aquela pessoa vai procurar aqueles líderes. Ele diz assim: para você não tem mais jeito, infelizmente,
Você senta lá atrás, Deus é que sabe do teu futuro. Você vai falar isso para uma pessoa que às vezes está com problema, com uma depressão, ela não volta mais. E o que acontece? Muitas das vezes, ao invés dela buscar as coisas de Deus, porque não teve apoio, ela não é uma pessoa que está fazendo anarquia dentro da igreja. Às vezes aconteceu um fato grave, mas ela não encontrou um apoio, não encontrou um recurso naquilo que ela tinha confiança. Às vezes está 30, 40 anos lá e de repente dá um deslize, mas ela não encontra um apoio nem do povo, porque o povo não olha mais, não sauda mais, não telefona mais, não faz mais nada. E às vezes nem sabe o que aconteceu. E depois ainda ficam tirando conclusões. Você acha que isso está certo? Aonde que Jesus Cristo ensinou isso? Mostre para mim nas Sagradas Escrituras. Fica uma desesperança. A palavra de Deus, irmãos, ela nos alerta sobre isso. E nos alerta mesmo contra isso, vamos dizer assim. Pois ninguém pode lançar outro fundamento. Está pondo a sua igreja como fundamento? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Procura lá na sua Bíblia. Qual o fundamento que você está colocando? A sua igreja. Você não pôs Cristo. Se você fosse Cristo, a pessoa te procuraria, você falava, olha, você cometeu uma coisa grave, mas sente aí, espere, vai buscando de Deus a misericórdia, porque Deus é poderoso para te salvar. Não vá para o mundo, se arrependa de um coração sincero, o Senhor pode te perdoar, nós estamos aqui para te ajudar e ninguém vai te desprezar. Pronto. Aí manda sentar no último banco antes. Tem lugares que fala assim, ó, senta no último banco e depois sai antes que acabar o culto para ninguém te saudar. Tem lugares que fazem isso. Isso daí, irmão, isso daí é uma... Sinceramente, não tem nada de cristão isso daí. Certo, irmãos? Tá entendendo? E quando Cristo é deixado de lado também, irmãos, dentro dessas denominações, falam lá uma vez ou outra, surgem tradições que eles colocam como doutrina, sistemas que muitas das vezes contradizem o evangelho, e isso é um alerta para que todos nós não venhamos ser enganados e fiquemos na simplicidade da fé em Jesus Cristo. E aí não pode isso, aí não pode aquilo, aí não pode aquilo. E tudo que você não pode, muitas das vezes a liderança, a família da liderança faz. Mas ele não vai falar para você. Então ele é um mentiroso, está te enganando. Você pensa que você está no caminho certo, porque você está dentro de uma denominação X. O caminho certo é Jesus Cristo. Não tem outro, irmãos. Se você foi jogado fora, não perca a tua esperança, não volta para o mundo. Mas para onde eu vou? Lá ninguém me sauda. Lá ninguém me cumprimenta. Lá não tem amigos. Então vou ter que procurar amigo lá fora. Não. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, igual você. E hoje, nesses últimos dias, Deus tem levantado vários irmãos de várias denominações, porque isso eu não estou falando só de uma, porque eu não sei como que se funciona nas outras, mas servem para todas. Estão prontos para abraçar e para ajudar aquele que não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, aí é um pecado mortal. E aí, irmãos, ele não se arrepende, não tem arrependimento. Quando você vê uma pessoa com arrependimento, então você já logo percebe que Deus ainda está olhando para aquela pessoa. Como é que o irmão prova isso? Irmão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quer dizer, se ele pecar contra o Espírito Santo, ele não vai se sentir convencido do pecado. Ele vai achar que ele é normal e fica assim mesmo e pronto. Mas quando ele percebe, ah, meu Deus, tem misericórdia, é porque o Espírito Santo ainda está nele. Com choros, a sua alma chora,
o Espírito de Deus visita ele com remorsos, ele busca a Deus na sua sinceridade, ele pode sim, geralmente 99,9 quando acontece isso, ele alcança a misericórdia. Mas vai e não peques mais. Agora eu fiz isso, agora eu posso voltar e fazer de novo, pedir perdão de novo? Não, nós temos que ter ordem. Porque se você começar a fazer as coisas de qualquer maneira, você pode então pecar contra o seu próprio corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se aconteceu alguma coisa na tua vida, mas você estava com a tua mente turbada, de repente você despertou, Deus se despertou, você sentiu um arrependimento, é o momento de você dar uma marcha ré rapidamente e buscar o Senhor. E você pode perceber que o Senhor não vai te deixar só. Porque isso faz o quê? Faz com que nós vamos ver o pecador sendo restaurado, levando a esperança para ele. A Escritura nos ensina a tratar os que pecam com mansidão e amor, mas os que pecam mesmo. Sabe, irmãos? Sempre buscando a sua restauração. É a missão. Irmãos, se alguém está escrito, Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, quer dizer pecado também, ou em algum pecado, tem tradução que fala assim, não é? Vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, versículo 1. O objetivo da correção, irmãos, não é excluir ou humilhar para conduzir o pecador de volta à comunhão com Deus, como Paulo escreveu. Nós temos que fazer, abraçar, não deixar sair. Não, irmão, aconteceu isso, fica quietinho aí, mas Deus ama você, Deus vai fazer uma obra, e Deus faz. Não deixa ele eternamente lá. Tem irmãos que não, você está sem liberdade, fica 10, 20 anos. Eu já vi casos, irmãos, de pessoas ficar, e depois da liberdade, quando está com 80, 90 anos quase, está com o pé na cova, não pode fazer nada. Então a tua liberdade, irmãos, aprenda uma coisa, tem que ser com Deus, não é em denominações humanas. Infelizmente, se você está debaixo de um sistema religioso e você quer continuar aí, vai chegar um momento que você não vai aguentar. Se você for de Deus, você não vai ficar no sistema religioso. Pode ter certeza. Porque o sistema religioso atual está corrompido. Sabe o que eu quero dizer corrompido? É corrompido mesmo. Falcatruas, coisas enganosas, mentiras, hipocrisias, coisas que se escondem dos homens, mas não se escondem de Deus. Estou falando de adultério, não. Porque às vezes a pessoa comete um adultério e o Senhor perdoa ele. Ou estou falando de mentira também pequenininha, não. Estou falando de engano maligno. E não ser o Espírito de Deus que está falando e você dizer que é Deus. Olha que perigo, você está desobedecendo o mandamento. Você está fazendo algo grave. Deus nos fez saber isso. Deus não fez saber nada. Você conversou antes com os seus companheiros. E aí você fala que Deus fez saber. Fala a verdade, meu irmão. Fala que nós conversamos e numa boa comunhão sentimos de fazer assim. Pronto. Mas não, Deus levantou, Deus me fez saber. Estávamos orando a Deus e Deus fez saber isso. Sendo que é parente do fulano, do ciclano. Então, como que Deus não faz saber que varre rua, que é um trabalho honrado, que é um trabalho bonito, tá, irmão? Tem que ser respeitado, porque qualquer trabalho é digno, mas esse nunca Deus faz saber. Por quê? Por que faz saber só o filho do fulano, o amigo do Bertrano e aquele que tem muito dinheiro? Estranho, não é? E ainda fica usando o nome de Deus. Isso é grave. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E não minta, dizendo... E está mentindo, porque Deus não fez saber nada.
Ah, mas nós sentimos uma alegria. Enganoso é o coração. Você sentiu alegria porque era teu parente. E o outro sentiu alegria porque o outro ia apresentar futuramente o teu parente. Troca de favores. Existe isso ou não existe, irmãos? Em algumas denominações. Sejam sinceros, irmão. Falem. Eu estou falando mal? Eu não citei nomes. Mas eu tenho certeza que vai aparecer pessoas aí falando coisas. Por quê? Porque vai servir o chapéu na sua cabeça. Entendeu, irmãos? Se você conhece alguém que é rejeitado ou desprezado, você tem que lembrar das palavras que o Senhor Jesus Cristo falou. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. João 6, versículo 37. Sabe o que você está fazendo, irmãos? Na sua denominação? Você está jogando pessoas fora. Você está fazendo almas perderem a esperança ou até a fé. Por causa da mentira, do engano e da falsa profecia. Que muitas das vezes sai de cima do seu púlpito. Tem uma caríssima irmã. Nós estamos orando para que Deus cumpra o desejo do coração dela. Porque ela não tem culpa. Tem casos, irmãos, de pessoas que estão esperando 20, 30 anos cumprir alguma coisa que ouviu de um púlpito e não se cumpriu e a pessoa já está, entendeu? Em depressão, chora de dia e de noite, não quer nem sair de casa. Irmãos, como é que fica essa história? Como é que fica isso aí? E às vezes não recebe visita de ninguém. Tem irmãos, tem irmãs que tem a mamãe enferma. Eu conheço casos assim, uns 100 anos de idade. Não vai ninguém lá visitar a casa. Ninguém. Por quê? Porque a irmã não pode congregar a irmã naquele lugar. Ou porque a irmã... Claro, a irmã tem que ficar cuidando da sua mamãe. E outra coisa também. Começa o desprezo, começa a não ligar mais. Não é... Mas se tivesse isso daqui? E se fosse uma pessoa que tinha bem condições? Eu conheço casos de pessoas que cometeram coisas graves, mas eram pessoas de posição. Sabe que foi tratado assim? Foi um erro, escorregou, mas é tão humilde, buscou a Deus. Vamos dar liberdade para ele de volta, vamos dar liberdade. E dão. E decidiram, e está decidido. E se alguém for falar alguma coisa, fala, está resolvido. Deus fez saber assim. Deus de novo fez saber assim. Mas para um pobre que não tem dinheiro, Deus não faz saber nada. Que Deus é que vocês estão falando, irmãos? Vocês acham que isso está agradando a Deus? Irmão, vocês que estão entrando no meu canal falando que eu sou Satanás, que eu sou isso, que eu sou aquilo, por acaso vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Quando a pedra cair em cima do teu telhado, acontecer alguma coisa, você vai lembrar dessa palavra. Espero que você alcance a misericórdia. Graças a Deus eu creio na misericórdia de Deus. Não sou santo, não sou melhor que ninguém, nem estou preocupado com isso, nem quero ministério de nada em lugar nenhum, porque eu já tenho ministério. O ministério agora é ajudar as almas que estão machucadas. Se você é juiz, se senta no lugar de juiz, saiba que você é um usurpador do trono de Deus e Deus vai te pedir conta. Não julgue o teu irmão. Não entre aqui em comentários para falar palavrões. Se esse canal não serve para você, não entre aqui. Eu não estou te convidando. Esse canal aqui é para aqueles que se sentirem libertos do sistema religioso que está corrompido, contaminado e muitos deles governados por pessoas que praticam ocultismo e até mesmo satanismo e até mesmo maçônicos, que eu não tenho nada contra eles, não sei como funciona e também não estou colocando eles em igualdade com ninguém, estou apenas citando nomes
Cada um tem o direito e liberdade de crer em quem quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou sendo intolerante. Mas se a sua igreja é cristã e você diz que é cristã, você tem por obrigação seguir aquilo que é cristão. Agora, se você fala que é judeu, como diz em Apocalipse, e não é em mente, você vai ficar prostrado e vai ter que adorar a Deus e vai ver naquele dia aqueles que você jogou fora entrando e você poderá ficar do lado de fora. Para que isso não aconteça, eis aqui essa palavra. Os irmãos meditem nisso. Por favor, irmãos, isso é importante. E você que está pensando que Deus não te ama, que Deus não te quer, entre no meu canal. Vamos participar de cultos, vamos começar a buscar a Deus aqui. Você será bem-vindo. Eu não vou perguntar o que aconteceu com você, nem o que deixou de acontecer. O que não pode, irmãos, é a gente permanecer no pecado. O Filho de Deus não permanece no pecado. Em algumas Bíblias diz assim, o Filho de Deus não peca, mas na tradução original, o Filho de Deus não permanece no pecado. Ok? Deus abençoe a todos esta exortação. Deus seja glorificado. Amém e amém.